Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores. Na semana passada, a psicanalista sueca Kerstin Arvidsson leu um artigo dos jornais suecos dizendo que o verão sueco enlouqueceu. Mas a questão que se coloca é essa: foi o verão sueco que enlouqueceu ou o ser humano, por causa da sua loucura, que ele não quer ver, não quer tratar, não quer conscientizar, é que está destruindo o nosso planeta? Vejam os senhores o desastre que a filosofia socioeconômica, capitalista, baseada em petróleo, que é desenvolvida em grande escala nos Estados Unidos, criando um aquecimento global acentuado, e que se o ser humano não prestar atenção, que a sua patologia, nas suas emoções, patologia, emoções doentias, que é isso que está fazendo com que a humanidade e a natureza estejam praticamente em extinção. Não é uma coisa assim teórica que nós estamos falando. E parece que mesmo vendo tudo isso, o ser humano não detém a si mesmo e a própria doença. E dos outros, né, Dr. Kepp? Sim. O senhor queria ver o que está acontecendo na Suécia com os jovens também? Vamos ver. Assim, claramente, mais assim, violência, atos de violência entre jovens que entram em briga, um com o outro, e acabam matando até outra pessoa. Também a questão das drogas, da bebida, é muito mais acentuado agora do que antigamente. Eu acho que essa questão da falta de consciência dos problemas internos, não querendo ver as atitudes destrutivas, violentas que o ser humano tem, querendo colocar uma máscara. Os senhores viram aí como é fácil, né? O ser humano pensar que ele é vítima, assim, da vida, vítima dos outros, vítima do país, vítima da estrutura social, econômica, etc. E não é que tudo isso que o ser humano está fazendo é em torno de uma autodestrutividade muito grande. Porque o ser humano, ele está muito assim na fase chamada segunda fase do desenvolvimento, que é a fase sádica, em que a pessoa ou é agressiva contra os outros ou contra si próprias, né? Ou é sádica, ataca os outros, ou é masoquista, ataca a sua própria vida. Veja aí um dístico que eu quero mostrar. O único valor da vida é o bem que se faz. Se a pessoa realizou o bem, ele está dentro da vida. Ele está dentro, então, do próprio bem. Se ele não realizou, ele está fora da vida. Está fora do bem. Está na doença, no mal-estar e na doença mental. Agora, veja essa sentença agora. O mal acaba por si mesmo. O mal, né? O mal seria a privação ao bem. Então, o mal não tem pernas muito compridas, pernas longas, como se fala. Porque o mal um dia irá acabar totalmente, porque o mal é algo artificial na vida do ser humano. E veja, o pior sentimento qual é? Inveja é a paralisação do sentimento, que é o amor. Então, a pessoa, quando eu falo, olha, todo mundo tem inveja. Então a pessoa fala, não, eu não tenho, eu não sinto inveja. Então, o sentimento de inveja, vamos dizer assim, é o antissentimento. A inveja é a ausência de sentimento. É a ausência, portanto, do amor. E veja quem falou muito bem sobre a questão da inveja. São Basílio. Ele mostrou que a inveja é o pecado original da humanidade.
aquela questão da Bíblia, né, da maçã, colocando questões de sexo, é totalmente errônea por causa disso. Agora, antes do cristianismo, antes do judaísmo, o primeiro criador de uma religião foi esse homem. Zoroastro. O Zoroastro, ele colocou dois princípios, né? Colocou dois princípios. O princípio do bem e o princípio do mal. Então, ele colocou Deus fazendo o bem e o Lúcifer fazendo o mal. E pela união dos dois é que o mundo existiria. Mas não é assim. O mundo só existe por causa do Criador, de quem faz o bem, que é o Criador. E o mal, né, que é Lúcifer, então é a negação desse bem. Agora veja a influência que teve Zoroastro no mundo moderno. Friedrich Nietzsche. Veja que ele faleceu com 56 anos, muito novo. E o que o Nietzsche falava, né? Falava justamente isso, que doença é igual à enfermidade, que o bem é igual ao mal, que tudo que é certo é igual a tudo que é errado, dando força ao que não existe por si. Portanto, dando força, criando no espírito do ser humano a doença mental, como ele foi mais tarde. Agora, eu queria falar sobre os piores indivíduos na sociedade moderna, quem são? Os piores indivíduos, os piores seres humanos são os milionários especuladores, que são os grandes gatunos. Então, a pessoa, para ser milionária de um dia para outro, ela não é pelo trabalho que consegue, né? Tem um grande especialista aí, né? Que faz, vamos dizer, o pitangui, plástica a vida toda. Ele não ficou milionário assim, mesmo ganhando muito bem. Então, a pessoa que é, vamos dizer, especuladora, que joga na bolsa, que sabe especular, quer dizer, tirar dinheiro do dinheiro, geralmente é uma pessoa muito desequilibrada. Então, a mídia falando bem da questão da especulação, do indivíduo que fica do dia para a noite assim, milionário, a mídia está praticamente incentivando o mal na sociedade, incentivando a doença mental. Veja em segundo lugar. Os grandes empresários sem ética. São os piores seres humanos, né? Se o empresário usa a empresa dele para o bem dele, ou se o indivíduo usa o que ele faz para o bem dele, o bem da família dele, o bem dos filhos, etc., ele está causando um grande mal, inclusive para a família, para a empresa dele. Veja em terceiro lugar. Os poderosos que vivem do dinheiro desonesto. Todas essas pessoas são doentes psíquicos, neuróticos e até psicóticos. Senhores, vejam, por exemplo, a questão dessa questão, vamos dizer, da inflação, né, no país. A questão, por exemplo, da especulação, né, que cria indivíduos miseráveis assim rapidamente. Então, a questão dos juros. Os juros é a catástrofe de uma nação. Se não houvesse juros, 50% de todos os problemas já não existiriam mais. Agora, eu queria falar muito assim sobre as bolsas. Veja esse cartaz. O estrago das bolsas. Primeiro, a especulação destrói o valor do trabalho produtivo. A especulação foi incentivada, os senhores sabem por quê, né? Por Keynes, que falou que é muito mais importante ter dinheiro, guardar o dinheiro, do que trabalhar, do que usar o dinheiro. O Aristóteles já dizia, né? A pessoa que não usa as suas riquezas para fazer o bem, ela não está fazendo riqueza nenhuma, ele está jogando fora. As pessoas que guardam fortunas nos bancos estão impedindo
assim, do país crescer, dos outros crescerem e dela mesma crescer. De maneira que as bolsas são atualmente os grandes problemas para toda a humanidade. Veja em segundo lugar. As bolsas trabalham só com especulação, com juros. Só trabalham com aquilo que é errôneo. Em terceiro lugar. Logo, as bolsas causam transtornos para os países. Observação: as bolsas enriquecem os ricos e empobrecem as nações. E o povo? Então, se puser um povo lá, uma pessoa que não tem experiência, ele nunca vai ganhar nada. Assim como na roleta, né, no cassino. O indivíduo chega lá certo de que vai ganhar, joga um pouquinho, ganha, e depois o croupier lá, o indivíduo que está bancando lá, que está dirigindo o jogo, ele faz com que o indivíduo perca tudo, através de malandragem que eles fazem nas máquinas. Mas a bolsa é a mesma coisa. Se o indivíduo inexperiente vai lá, ainda perde o que tem. Já voltamos. Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. Escola de Línguas Millennium offers the world's most advanced language methodology. Our unique psycholinguistic method helps you learn faster. The world is coming to Brazil for the Olympics and the World Cup, and they don't speak Portuguese. Get ready to welcome the world with Millennium Language Training. Millennium offers the world's most innovative and effective method for learning languages. You'll feel the difference here. Our in-company classes help students develop a lot more than their language skills. Our language professors bring an extensive international perspective, along with diverse cultural experiences to the classroom. And we offer world-recognized interview programs in English to practice your listening skills. Millennium Language Classes. Therapeutic, effective, enjoyable. Discover life in 8 languages. Call us today, 3814-0130. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Um grande colaborador para o enriquecimento do intelecto humano, diz o ex-embaixador dos Estados Unidos, Joseph Gogeschan. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. An international conference call in English. If it goes well, you could have a new client. Your fluent colleague who normally conducts these meetings is sick. Now, don't you wish you'd learned English?
Então, o Dr. Kepp falou no segmento anterior sobre o papel daninho, né, que os especuladores, os grandes milionários, né, que ganham dinheiro especulando com o trabalho do próximo, as grandes empresas desonestas, os empresários desonestos, que esses são os piores indivíduos da civilização. E se nós virmos numa cadeia assim, de causa e efeito, nós vamos chegar fatalmente, por exemplo, quando começamos a analisar os problemas que estão acontecendo com a natureza e com o ser humano, nós vamos chegar numa cadeia psicossocial até esses indivíduos. Então vejam os senhores, por exemplo, essa questão da desertificação do planeta. O efeito estufa, causado por fumaça de fábricas, de automóveis, tudo isso é para dar mais lucro para pequenos conglomerados de empresas e a grandes bancos. Evidentemente, o povo só paga. O povo paga para pôr gasolina no carro, o povo paga para pagar o carro, o povo paga juros para o banco, ele paga financiamentos, ele se estressa, ele tem que sair correndo para o trabalho e depois ele fica sem ar para respirar, ar envenenado, e os seus países são todos, inclusive, destruídos. As nações, as fontes de produção de alimentos, de cereais, tudo isso fica prejudicado em cadeia. O nosso país, o Brasil, ele já conta com certas regiões com muita dificuldade. Por exemplo, a região do Nordeste, que antigamente era cheia de floresta amazônica, né, abundante, e que por causa da criação de cana-de-açúcar, entre outras coisas, principalmente por causa da cana, quase já está um deserto. E com o agravamento do clima, do efeito estufa, isso vai agravar. Vejam, senhores, o Nordeste já enfrenta um alto risco de desertificação. É praticamente um deserto, mas aqui eles se referem, os cientistas, àquilo que se tornou o Saara, sem recuperação. O aumento das temperaturas mínimas no planeta, os baixos índices de precipitação e a atividade agrícola inadequada promovem desertificação em várias regiões do mundo. O Nordeste do Brasil é um dos locais que está se tornando um deserto. A afirmação é do professor Augusto José Pereira Filho, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. De acordo com o especialista, a concentração de gás carbônico tende a dobrar e aumentar ainda mais a temperatura do planeta, acelerando o processo de desertificação em locais como Austrália, Estados Unidos, China e Brasil. Então, e tudo isso é para quê? Temos conhecimento, inclusive aqui dentro da nossa sociedade, formas de energia limpa, livre, que poderia resolver esse problema no mundo rapidamente, mas isso implicaria num desarmamento, de uma desmontagem gradativa do processo de exploração que existe no mundo atualmente. Portanto, isso é uma consciência que nós gostamos de trazer para todas as pessoas, porque os próprios indivíduos que galgaram posições de poder usam desse poder como uma espécie de droga e não conseguem deixar de exercê-lo de uma forma negativa. Cabe a nós, indivíduos mais lúcidos, mais éticos da população, que façamos uma pressão mesmo, através de uma conscientização da gravidade da patologia psíquica e social na destruição do mundo. Você mesma já comentou, né, Cláudia, que Deus falou para o povo judeu no passado que se eles não querem servir a Deus, que eles iriam servir pessoas terríveis. E o que está assistindo é praticamente isso, né? O ser humano não foi criado para ser um ser assim meio absoluto, porque ele é muito doente atualmente. Então eu queria falar sobre a queda das finanças na economia. Em primeiro lugar, existe a queda das finanças e não a queda da economia, exatamente. Não está havendo uma queda do sistema econômico, mas principalmente do financeiro. Está atacando o econômico, porque todo o dinheiro, né,
toda a riqueza que o sistema econômico, que é o trabalho na agricultura, na indústria, no comércio, que é o trabalho que o povo tem, está sendo assim lesado pelo sistema financeiro. O sistema financeiro é a troca, né, de dinheiro. Se esse dinheiro vale mais, então a pessoa troca por aquele dinheiro. Ou então nas bolsas, né? Se uma bolsa rende mais, então tira daquele país, põe no outro país. Essa é a grande dificuldade que existe agora, principalmente no primeiro mundo. Eu escrevi um livro, pega lá a Decay dos Estados Unidos, um livro em que eu mostro, né, que se essa especulação continuasse, em 1984, então os Estados Unidos iriam ter uma grande queda assim, futuramente. E agora, então, nós estamos vendo que o país está numa enorme dificuldade. Veja em segundo lugar. Os Estados Unidos fizeram uma economia falsa, que foi a economia de mercado. Quer dizer, o mercado tem que estar dentro da economia e não fazer uma economia baseada no mercado. É claro que não, né? O mercado é mais especulativo. E a especulação estrangula a economia, né, doutor? Que é para os meios de produção. E acaba com o país. Veja em terceiro lugar. Neste caso, é o sistema financeiro que está desmoronando. E poderíamos dizer, então, graças a Deus. Veja aí na observação. É fundamental o mundo perceber que é bom cair esse sistema errado para retornar à verdadeira economia. Então, isso que eu escrevi fala por si mesmo, né? Que não é ruim que as bolsas caiam, que é bom, desde que não deixe cair também o sistema econômico certo. Veja quais são as atitudes egocêntricas do ser humano. Primeiro, mudar para países mais adiantados. A pessoa acha que não ganha bem no país em que está, então passa para um país mais rico em que possa ganhar melhor. E abandonando o próprio país, né, as suas origens. E é claro, o imigrante nunca vai se sentir muito bem no outro país, a não ser que seja um imigrante para o Brasil, né, que é um país que recebe todo mundo e recebe os de fora melhor do que os tratos de dentro. Então veja em segundo lugar que atitude ruim é. Só querer desfrutar as coisas boas da vida. Todo mundo quer ter fã. Quer brincar, quer ir lá para Disney, né? Euro Disney, lá nos Estados Unidos. Quer brincar com uma criancinha. Esquece de algo sério que é o trabalho. Terceiro lugar. Viver às custas das outras pessoas. Na atitude egocêntrica, a pessoa coloca a si mesma como o centro. Então, notem que muitas pessoas, de fato, não conseguem produzir, não conseguem sobreviver por elas mesmas. Gostaria de mostrar, então, o motor nosso, né, o motor escalar, que funcionaria sem gasolina, sem eletricidade, que funcionaria sem esses combustíveis fósseis, né? Muito menos ainda o álcool que está sendo explorado agora. Esse é o princípio, né, Dr. Kepp, de captação. Embora vocês vejam aí uma pilha alcalina Sânio, essa pilha ela tem a finalidade de dar o start, o início no motor. E depois ele é mantido, o movimento é mantido, a rotação, com essa energia que é captada pelo ímã. Se fosse a pilha, numa hora o motor pararia, mas ele está funcionando há 20 horas, assim sem parar. Há 26 dias, Dr. Kepp, esse motor está assim. Então veja a importância do Brasil nessa descoberta. Primeiro, o motor Keppiano escalar é uma invenção genuinamente brasileira. Segundo lugar. Pode ser a maior descoberta de todos os tempos da física. Terceiro. E resolver a maior parte dos problemas da humanidade. O Brasil poderá se tornar líder no mundo sobre a nova energia. Então não precisa mais devastar a Amazônia, né? Para criar gado lá, para criar esses vegetais, cana-de-açúcar, tudo, para depois, né?
acabar com as florestas, com o bem-estar do povo. Veja a importância fundamental da vida no que consiste. Primeiro, saber o que os gênios corretos pensavam. Porque tem muitos gênios que pensam alguma coisa de bom e depois o resto é ruim, né? Que Einstein nunca deveria ter feito a fórmula da bomba atômica. E, por exemplo, o Freud, né? Colocando, por exemplo, a questão dos sentidos, dando equilíbrio ao ser humano. Isso é impossível. Veja em segundo lugar. Conhecer as descobertas corretas da ciência. Então, vendo Freud novamente, a metodologia dele é única, incrível. E as pessoas que estudam não deviam esquecer que ele foi um grande gênio na questão do tratamento das moléstias. Veja em terceiro lugar. Principalmente estar em contato com o pensamento divino. É básico perceber a inversão para viver uma existência mais normal. Depois eu gostaria de mostrar aí 3 fotos de pessoas importantes da história. Veja a primeira. Viktor Frankl, Deu valor à consciência, né? Isso, a logoterapia. Veja a outra. Jesus Cristo. E a terceira. Maria, mãe de Cristo. Não deviam nunca falar mal dela, né? Nenhuma pessoa gosta de que fale mal da sua mãe. Não falem mal de Maria. Até a próxima. Até a próxima.